Na noite. Na noite com a IPA. Divã da IPA. O ombro amigo neste fim de noite. É legal, né? Muito bom essa vinheta, Luizinho. Parabéns. A gente estava segurando essa vinheta porque é o seguinte, a nossa ideia inicial, né, Cris? Era que os ouvintes ligassem pra cá pra contar os seus problemas e nós seríamos os psicólogos aqui. Olha como eles estão bem arranjados na vida. A responsabilidade. Mas, na verdade, a gente resolveu estrear hoje, afinal, é o dia deles, né? O dia dos psicólogos. E a gente tá entrevistando, então, nessa noite, eu que já errei o sobrenome e depois o primeiro nome. Então, eu não tenho mais chance de erro. Não fala mais o nome dela, deixa ela falar. É a doutora Ariane Toubia. E eu queria começar, doutora Ariane, pedindo desculpa por ter me confundido na pronúncia do sobrenome e mandando um abraço pro seu marido, o Karim, que ele não fique bravo. Toubia é fácil de falar, é tranquilo. E assim a gente começa com um boa noite, parabéns pelo seu dia. E qual que é a reflexão que você faz hoje sobre o profissional da psicologia, que apesar de ser uma profissão já secular, vamos dizer assim, ela enfrenta uma constante mudança de comportamento do próprio paciente. Então como é que você faz essa colocação sobre o profissional da psicologia no dia de hoje? Parabéns. Obrigada, muito boa noite a todos. O que eu acredito que seja muito importante para continuar dizendo o que você iniciou é exatamente que a psicologia é uma ciência que, como você disse, é secular e tudo mais, mas que tem passado por diversas reciclagens para conseguir se adequar à demanda que vem crescendo cada vez mais, e o psicólogo hoje em dia tem atuado em áreas cada vez mais diversas, né? Algo que há um tempo atrás não se via tanto a necessidade de um psicólogo atuar em campos tão diferentes quanto nós vemos hoje, né? Então, psicólogo escolar, psicólogo clínico, organizacional, enfim, uma série de lugares onde o psicólogo atua e onde vem mostrando que o nosso papel, posso dizer assim, vem se mostrado cada vez mais fundamental e de suma importância. Bom, quando a gente fala em psicologia, não dá pra deixar de pensar no Freud, né? Não. É o pai da psicanálise. Qual foi o maior legado que ele deixou nesse sentido? Sim, eu acredito que Freud, enquanto pai da psicologia, foi dele que foram sendo instigados outros psicólogos a continuar estudando e a continuar descobrindo cada vez mais sobre essa ciência que tenta diminuir o sofrimento das pessoas, né? Acredito que esse é um dos nossos grandes objetivos. Muitas pessoas continuaram estudando, continuaram tendo grandes descobertas, mas acredito que Freud ensinou muito sobre essa máquina humana que que somos nós, seres humanos, a partir do desenvolvimento e através das fases da sexualidade. Falou muito bem também sobre os sonhos, sim, né? Deixa aí sempre aquela questão, o que quer dizer um sonho, por que eu sonhei com isso, por que eu sonhei com aquilo. Nem sempre tem a ver, né? Nem sempre tem a ver, mas o que é importante frisar é que sonhos geralmente estão relacionados geralmente estão relacionados a medos ou realização de desejos, porém eles são distorcidos por tudo aquilo que nós vivenciamos durante o dia. Então, tentar não ficar muito preso nisso. A gente está conversando hoje, nesse 27 de agosto, dia do psicólogo, com a doutora Ariane Toubia. Doutora Ariane, eu queria que você falasse para a gente se ainda existe muito preconceito com quem procura o profissional psicólogo. Olha, esse preconceito, alguns mitos têm diminuído, sim, conforme a nossa profissão vem sendo divulgada e vem crescendo cada vez mais, mas com certeza ainda existem sim grandes preconceitos. Muitas pessoas acabam ficando com vergonha de dizer que fazem sessões de terapia, e isso
acaba ficando muito preso naquele dito popular de que quem vai para terapia tá maluco. E não deveria ser, né? Porque na verdade é a pessoa que tá mais consciente de si e tá buscando ajuda. Maluco é aquele que não tem consciência de si e não procura ajuda para resolver seus problemas, né? Com certeza, com toda certeza, né? E até é muito pejorativo dizer que quem procura psicólogo é maluco. Não entende nada, né, Porque, a pessoa? porque por mais que a pessoa realmente esteja passando por alguma dificuldade, isso não se caracteriza como sendo maluco, doido, como sendo louco. Nós vamos chamar isso de transtorno mental, e isso tem nome e tem tratamento, e existe uma forma para que essa pessoa consiga seguir o curso aí, tomar as rédeas da sua vida da melhor forma possível. Luizinho Rodrigues tem uma pergunta, mas antes eu gostaria até de fazer uma questão antes. Doutora Ariane, é verdade que todo psicólogo ele precisa ter o acompanhamento de um outro profissional? Existe esse mito? Eu já ouvi algo parecido, de que todo psicólogo que faz o atendimento... Isso não é mito, isso é verdade. É verdade. Nós precisamos nos cuidar mesmo, porque antes de ser psicólogo, nós somos gente da gente, né? Uhum. E nós temos as nossas ansiedades, e nós temos as nossas incertezas e as nossas inseguranças, e nós aprendemos isso desde a faculdade, que sim, nós devemos ser acompanhados, nós devemos ter um lugar para que a gente consiga falar da gente. E também porque não deve ser fácil você passar o dia inteiro ouvindo pessoas falarem sobre seus problemas. Né? Deve ser um fardo muito grande, sim, né? Apesar de ser uma profissão incrível, sensacional, tenho orgulho da profissão que eu escolhi, mas não deixa de ser uma profissão tensa, né? Desgastante. É porque ninguém vai te procurar pra falar, olha, hoje tá tudo bem, tô hoje feliz. eu ganhei na Mega Sena. Às vezes sim, né? Às vezes sim. Às vezes a pessoa chega e fala, tô bem, não tenho... Sim, mas esse não é o foco principal, né? Isso acaba sendo algum assunto, digamos, coadjuvante. Legal. Luizinho Rodrigues tem uma pergunta, doutora. Coloca o fone, por favor. Acho que dá pra ouvir lá, tá ouvindo legal em cima, né? Esse bate-papo é muito interessante, Tiago, Cris e também a doutora Ariane, porque tem muita gente que vai a um psicólogo e já chega lá, doutora, me dá remédio. E não é bem isso, né? Às vezes o caso não é de remédio, não é isso? Sim, mesmo porque a nossa classe não prescreve medicamento. Quem prescreve medicamentos são os psiquiatras, neurologistas, em alguns casos, alguns terapeutas que fizeram especializações, que estão aptos a prescrever medicamentos, são os medicamentos conhecidos como os florais, por exemplo, mas nós não estamos aptos a prescrever medicamentos, por exemplo, de tarja preta. Isso quem está apto a prescrever são os psiquiatras. Nós apenas conduzimos a partir das sessões. E algumas pessoas até ficam bravas, né, com os psicólogos. Como eu venho aqui, tô com problema, você não vai me dar remédio? Tô pagando, meu convênio tá pagando. Tem Sim, isso também, né? Criam expectativas que não necessariamente são reais. Doutora, hoje em dia eu percebo que assim, existe um estresse muito maior e a tendência a distúrbios emocionais são maiores, né? Porque a pessoa vive muito mais tensa mesmo do que era antes. E eu estava até observando com o Thiago, nós tivemos uma reportagem extensa sobre autismo no Fantástico. Sim. E eu não vou lembrar agora, não vou nem chutar para não falar besteira, mas que os números a cada 100 pessoas aumentou muito nos últimos anos. Quem tiver alguma dúvida, quem acha que pode ter, que reconhecer alguma dificuldade na família com isso, qual é o primeiro passo para um diagnóstico? Sim, a pessoa pode procurar prontamente um psicólogo, pode procurar qualquer profissional da área da saúde mental. E esse profissional vai encaminhar para um tratamento multidisciplinar, que é o indicado para os casos de autismo, indicar para um psiquiatra para que essa pessoa seja acompanhada com o máximo de atenção para realmente diminuir os sintomas e fazer com que ela consiga ter uma vida com mais qualidade, com mais, digamos, que ela consiga desfrutar de maiores prazeres, sem precisar ficar tão restrita a partir da patologia. Então, na verdade, assim, a tal da inclusão, ela não funciona educacionalmente, ela funciona socialmente. Você acredita nisso? Com certeza. Inclusão educacional e inclusão social, não apenas inclusão educacional.
Muito bom o papo, 10 horas e 28 minutos, a gente está conversando aqui, ainda tem mais papo para abordar, a gente vai abordar inclusive o homossexualismo, como é que existe esse conflito interno em muitas pessoas, e tudo isso depois de uma música. DJ Luizinho com vocês nesse Na Noite Ipanema. Dizem que sou louco. Essa é um clássico. Mais louco é quem me diz. Isso é bem bacana. Isso é nem Mato Grosso. 10 horas e 33 minutos, nesse 27 de agosto, dia do psicólogo. Queria, antes de voltar para a entrevista, mandar um beijo para minha mãe. Ela que é a dona Lana, ela que é psicóloga também de formação e que aí se especializou em pedagogia, então se tornou uma psicopedagoga, trabalhou durante muitos anos na sala de aula com crianças especiais, com necessidades especiais, mas infelizmente, como a gente tem o exemplo da Cris Paiva, professor no Brasil é uma raça que merece ir pro céu. Nossa, sem pedágio. direto. Pode roubar doce de criança, pode roubar moeda de velhinha, vai pro céu sem escala. E vai mesmo assim. A gente está conversando nesse 27 de agosto com a doutora Ariane Toubia, ela que é psicóloga, foi convidada, indicada pela doutora Magda Gazi, que vem amanhã com o Papo Quente, falando sobre sexualidade e muito mais. A gente vai entrar nesse mérito da sexualidade também dentro do consultório, no divã, no momento do divã, mas antes de falar disso, eu gostaria que você me respondesse a uma pergunta. Dentro do mundo da psicologia, existe o conceito do certo e do errado? Olha, Thiago, para falar sobre certo e errado, a premissa que nós acabamos usando é sobre o seguinte: tentar não prejudicar, não invadir os direitos humanos básicos do outro. Não ofender o outro, não prejudicar o outro, digamos, não agir de má fé. Agora, quando se fala de si próprio, a questão de certo e errado, eu acredito que acaba dando lugar para aceitação. Eu me aceitar, independente se um dia eu julguei isso certo ou errado, ou se alguém ainda julga certo ou errado, mas eu me aceito, eu me assumo e eu trabalho com as minhas responsabilidades e com aquilo que me dá prazer e com aquilo que me traz felicidade, que é o que a gente busca na nossa vida de modo geral. Muitos psicólogos enfrentam para conflitos internos, assim, né? Sim. E como você enxerga a depressão? Olha, a depressão é um transtorno afetivo que vem crescendo demais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, vai ser a doença de maior incidência em 2030. O mal do século XXI, O mal do século. É a depressão. Sim. E vem crescendo demais e vem aparecendo demais em crianças, adolescentes, adultos, idosos. Reflexo do corpo perfeito, da profissão perfeita, do milionário da TV, muito disso, né? Sim, muito ligado com as frustrações, com as culpas guardadas, com as mágoas guardadas. E porque também hoje em dia todo mundo tem o bendito do Facebook e todo mundo só compartilha coisa boa, tá todo mundo feliz o tempo todo. Ou cachorrinho atropelado. Aí você entra no Facebook e todo mundo tem um namoro perfeito, uma viagem maravilhosa, então você só vê coisa linda o dia inteiro, parece que é só sua vida que é uma droga. Sim, acho super importante entender, compreender e praticar que a internet tem as suas riquezas, mas tem os seus riscos, né? E saber tirar o máximo proveito disso. As pessoas estão postando, mas elas são as pessoas. E você? Como é que está a sua vida e o que é que você faz para que o seu caminho seja mais tranquilo? Conversando aqui com a doutora Ariane, a gente disse antes de ir para Pescador de Ilusões, uma música do Rapa que eu escolhi, porque diz muito disso, né? De você pensar positivamente e tudo mais, que nós entraríamos no assunto da homossexualidade. É muito frequente o caso daquela pessoa, quando eu digo pessoa, ouvinte do Na Noite Ipanema, entenda como homem ou mulher, sem distinção se é novo ou se é velho, que chega lá querendo, doutora, preciso desabafar, eu não paro de ter pensamentos homossexuais, por exemplo. Isso é normal? Isso acontece muito? Sim, acontece, com certeza, né? Principalmente as pessoas
que vêm tratar questões de homossexualidade acabam acreditando que esses pensamentos são errados, são ruins, ou que são pecados, ou que são castigos, ou que elas estão cometendo crimes e que a qualquer momento elas terão que pagar por isso. E acabam sofrendo demais e criando inverdades sobre si mesmo, né? E às vezes deixando de aproveitar porque tem uma dificuldade muito grande de se aceitar. Doutora Ariane aqui conversando com a gente nesse dia do psicólogo. Doutora, e eu queria que você falasse ainda nesse caso da homossexualidade, qual que é o perfil dessa pessoa? Ela logo na primeira sessão já se abre, ou muitas vezes você tem que conquistar, utilizar algumas técnicas de entender o problema, porque muitas vezes ela fala algumas coisas que não deveriam levar tanto sofrimento até que você chega nesse problema. Existe esse caso do paciente que você precisa garimpar isso dele, porque ele esconde até para ele mesmo que esse, na verdade, é o problema. E quando eu estou dizendo problema, né, Cris? Não estou dizendo que está errado, que cada um tem o direito de fazer o que quiser, mas o problema é interno do conflito que o levou a queixa até... que ele trouxe para a queixa, terapia. Exato. Olha, a empatia é uma das nossas técnicas, uma das nossas abordagens, uma das nossas premissas básicas para tratamento, até acontecer o vínculo e a relação terapêutica, porque esse indivíduo precisa se sentir, no mínimo, acolhido para ele desenvolver aí toda essa confiança necessária. Alguns chegam já dizendo, olha, eu vim aqui dizer porque eu tenho uma questão de homossexualidade que eu quero tratar e tal e tudo mais, mas alguns sim levam algumas sessões até dizer sobre o assunto propriamente, né? Até ele chegar e dizer, olha, na verdade eu comecei a falar sobre esses assuntos, mas é isso mesmo que me incomoda. Tá certo, bacana. Tem mais alguma pergunta, Cris? Com relação à orientação sexual, existem gays que buscam algum tipo de tratamento, assim, que querem... Preciso me livrar disso. Eu não quero isso, eu quero me livrar. A Sim. tal da cura gay, assim. Eles acreditam, algumas pessoas ainda acreditam nisso? Alguns chegam com pensamentos muito conflituosos sobre o que está acontecendo. Eles se esquecem de lembrar que eles são gente independente da opção sexual. E isso gera muitos conflitos, muitas crises existenciais, mas conforme o tratamento vai acontecendo, conforme a terapia vai ganhando corpo, vai ganhando aí mais sessões mais intensas, ele começa a descobrir que isso era um conflito, mas que ele pode trazer soluções para esse conflito e que isso não é, digamos, um problema. Porque, na verdade, ele vai conseguir resolver isso da melhor maneira possível para ele, né? Com certeza. Não pro mundo, não para as outras pessoas. Porque às vezes quando mistura com religião, fica aquela coisa de eu vou ser feliz para isso que eu tô querendo e vou ser infeliz porque Deus vai me castigar, ou enfim, ou pensando qualquer coisa nesse sentido, a pessoa prefere abafar aquilo que ela está sentindo, para não gerar dentro dela outro conflito que é o religioso. Sim, e acabam surgindo vários conflitos, não somente o religioso, conflitos familiares, né, conflitos com os próprios valores que ela foi desenvolvendo, valores, princípios que ela foi desenvolvendo desde que ela era criança, adolescente e agora então adulto, começa a se ver nessas circunstâncias. Pode acontecer inúmeros conflitos, até ela conseguir se sentir bem e confortável com os próprios sentimentos e pensamentos que levam a comportamentos. Muito bacana, 10 horas e 41 minutos. Pra gente encerrar esse bate-papo, foi muito legal. Nossa, a gente já tá acabando já meia hora de programa, já metade do programa. Doutora Ariane Toubia aqui com a gente, Toubia, na verdade, aqui com a gente. Um abraço mais uma vez pro Carim, que tá na audiência. Ele tá conferindo cada vez que você fala o nome, ele dá uma... Ele tá fazendo tipo aquele bonequinho da voodoo. forca. Sabe o bonequinho da forca? Já foi a cabecinha, isso. E assim vai. Mas vamos lá. É uma prestação de serviço, tá? Tem muitos pais agora nos ouvindo, voltando da faculdade, voltando do trabalho, que tem a criança em casa. A Cris já abordou o autismo, mas não num caso tão extremo assim. Existe a criança, ela dá algum sinal de que ela pode estar sofrendo da depressão,
ou ela dá algum sinal de que ela pode precisar de um acompanhamento junto ao psicólogo? Qual é a dica para esse pai que está na audiência rotativa do rádio, como gostam de dizer aqui do Da Noite Ipanema? Sim, ficarem muito atentos com os filhos. Apesar de que, como a gente começou também falando sobre estresse, a vida corrida, às vezes acaba faltando tempo para dar atenção para o filho. Que sejam 5 minutos, mas que seja com qualidade, que seja com atenção. Se perceber que essa criança anda apática, com dificuldade de realizar atividades costumeiras, falta de energia, cansaço, desatenção, perda de memória, alteração de sono ou apetite, ficar muito atento e procurar um profissional especializado. Pode ser que seja, sim, depressão, pode ser que seja apenas algum outro problema associado a algum medo, a alguma ansiedade, mas é importante ficar atento, porque quanto antes conseguir identificar a depressão, mais fácil vai ser para tratar e ter os resultados. Dá atenção dentro de casa, que se o pai não der atenção, a rua dá, né? Com certeza. Luizinho Rodrigues. Mais uma pergunta para a doutora Ariane. Como a gente pode detectar também a bipolaridade, que é um mal também que afeta muita gente? A senhora pode falar sobre isso? Sim, é muito delicado. É extremamente importante procurar um psiquiatra, né, sempre em parceria com um psicólogo para fazer o diagnóstico, mas ficar atento, por exemplo, a gastos excessivos, abuso no consumo de álcool ou outras drogas, né, e ficar atento às oscilações de humor. Às vezes as pessoas acham que eu acordei mal-humorado hoje e agora à tarde eu já fiquei feliz, quer dizer que eu tenho transtorno bipolar, e isso não é verdade. É quando os sintomas oscilam entre mania, euforia e depressão. Você muito passa mais muito rápido do que de manhã ou à tarde, né? É questão de minutos, né? Não, e que esses sintomas acabam acontecendo por um período de tempo longo. Você passa muito tempo deprimido e depois você acaba ficando um tempo muito grande eufórico ou em mania de compra, gastos, enfim, excessos. Tá certo. Doutora Ariane Toubia. Acertei! Muito Até que enfim, Até que enfim. Muito obrigado, doutora Ariane. Foi muito bom o papo. A gente podia marcar mais vezes de conversar sobre isso, porque os assuntos que envolvem as pessoas, o nosso interior, né, são sempre muito pertinentes e a gente se preocupa muito com isso. 10h44, essa foi a doutora Ariane, no dia 27 de agosto, dia do psicólogo. Vamos de música e daqui a pouco tem mais na Noite Ipanema.